A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar a nossa Bíblia, abrir no livro de Gênesis, no capítulo 37. Eu vou ler o versículo 5 para vocês, que a palavra de Deus ela fala assim. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse, rogo-vos e ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, e por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Agora eu vou pular alguns versículos e vou ler o versículo 11, que fala assim, seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Até aqui. Irmãos, essa passagem de José, o José, ele era filho da Raquel. Raquel era a mulher que Jacó amava. Naquela época, os homens tinham várias esposas. Ao longo do tempo, Deus acabou com isso, porque não dava certo. Tinha rivalidade entre elas, virava uma bagunça o negócio. Tinha às vezes rivalidade entre os irmãos, não dava certo. Chegou uma hora que isso foi banido. Então hoje o homem ele tem por direito a uma esposa e a esposa tem direito a um marido. Mas naquela época a mulher que Jacó amava era Raquel. Para que Jacó tivesse posse dessa esposa, casasse com ela, ele teve que trabalhar para o tio durante 7 anos. Só que Raquel tinha uma irmã mais velha que era Lia. Quando ele terminou de trabalhar os 7 anos para o tio foi lá, colocou de uma forma enganosa a Lia como esposa. E ele achou que estava casando com Raquel e na verdade ele casou com a irmã mais velha. Para que ele tivesse a esposa amada, ele teve que trabalhar mais 7 anos. Porque ele amava a Raquel. Do fruto desse amor, desta união, desta aliança, nasceu José. Então, entre todos os filhos que Jacó tinha, e ele teve na velhice José, né? Então, assim, quando você é mais novo, você trabalha muito, você tem muita responsabilidade, você pensa demais, é muito mais corrido. Na sua velhice já não tem aquele vigor mais, então era um período em que ele podia curtir mais o filho. Então nasceu José. Depois Raquel teve um outro filho que foi Benjamim. Aí o que acontece nesse contexto? Jacó era odiado pelos irmãos porque os irmãos se sentiam diminuídos, se sentiam menosprezados, eles se sentiam isolados pelo pai. Né? Viam que Jacó tinha um carinho a mais por José. O perigo de nós tratarmos os filhos com indiferença é que traz maldição para o nosso lar. Nós temos que tratar os filhos com igualdade. Mesmo que um dos filhos te dê mais trabalho, o amor tem que ser o mesmo. Se ele requer mais oração, porque ele é rebelde, ele faz coisas que desagradam o teu coração, ore mais por ele. Isso também é prova de amor. Então, quando aconteceu tudo isso, os irmãos se revoltaram. E tinha alguns que eram mais revoltados do que o outro. A intenção de algum dos irmãos era matar José. E teve outros irmãos que não aceitaram que matasse. Mas deram a ideia de jogá-lo num poço e deixá-lo lá ou vender para um povo estranho. Foi quando passou os mercadores e ele foi vendido. Ele foi parar lá no Egito. E Deus dá um sonho para José. E José conta esse sonho. Antes de acontecer toda essa confusão, que um dos motivos também foi esse, ele vai lá e conta esse sonho do feixe. Os sonhos que Deus nos dá, irmãos, precisa ter dom para traduzir, porque é feito em parábolas. E muitas vezes é difícil de ser interpretado. Então Deus vai dando sonhos e algumas pessoas Deus dá o dom da interpretação dos sonhos. Não são todas as pessoas que têm esse dom. Então, todas as vezes que você tiver um sonho, tem que saber interpretar, tem que tomar cuidado, pedir esclarecimento para Deus, para você não fazer uma interpretação errada do que você está sonhando. E existem 3 tipos de sonho. Existe o sonho que fica no seu subconsciente, que é a última imagem que você viu durante o dia, ou algum filme que você assistiu, ou alguma coisa que ocorreu, ficou no seu subconsciente. Aí você sonha com aquilo durante a noite, do seu repouso. Existem os sonhos que Deus nos dá, e existem os sonhos que Satanás também nos dá.
Então, os demônios às vezes nos dão sonhos para nos assustar e fazer com que a gente saia do propósito do Senhor. E existem os sonhos que Deus nos dá, quanto mais na presença de Deus você tiver, obviamente os sonhos que você tem é do Senhor. Se você não tem uma vida muito regrada com Deus, você abre brecha. Então essas brechas são abertas e uma hora você tem sonhos que não são de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A importância de estarmos em santificação, com a vida no altar, buscar confessar os nossos pecados e não praticá-los mais, traz a santificação para nós. E isso nos protege ao longo da nossa vida, da nossa caminhada. Porque nós passamos a estar mais forte no Espírito e na presença de Deus. Então existem esses 3 tipos de sonho. Sonhos de Deus para interpretar tem que ter dom. Não é qualquer um que interpreta, tá? Então se uma pessoa começar a deduzir os sonhos que você tem, porque você contou para alguém, você busque a orientação do Senhor, porque pode ser uma interpretação errada. Quando ele lança esse sonho para os irmãos, é assustador. Porque ele está no centro e tem os feixes em volta, que é a quantidade de irmãos que ele tem se curvando contra ele, na frente dele, se curvando para ele. Então, os irmãos ficam assustados. E isso aumenta mais ainda a inveja dos irmãos. Aumenta mais a ira, a raiva. Quando Deus lança na minha vida e na sua vida uma promessa, que Deus fala que vai fazer algo, é um sonho que Deus está te dando, que foi o que deu para José. Porque as pessoas se confundem muito e falam assim, mas que sonho que eu tenho? O que Deus falou que vai fazer na minha vida? Aí tem que ser entre você e o Senhor. Se você está indo no culto e você não está prestando atenção na palavra, porque Deus está falando com você lá. Ele está falando que vai fazer, ele está falando que vai libertar, ele está falando. Se você não está tendo ouvidos espirituais para absorver o que Deus está te entregando, fica difícil até para um profeta de Deus, muitas vezes, passar para você o que Deus tem, porque você talvez nem aceite o que o profeta está falando. Quantas vezes eu profetizo para os outros e as pessoas não acreditam naquilo que está saindo da minha boca? Acha que é impossível, acha que não é digno de receber. Aí às vezes Deus nem deixa eu falar nada. Às vezes Deus nem me revela nada. Porque a pessoa já está indo no culto, Deus já usou não sei quantas pessoas para falar, a pessoa não absorve, não entende. Lê uma postagem, acha que está lendo uma revista. Assiste um vídeo, um filme bíblico, Deus está falando no filme, a pessoa não tem percepção. Então fica muito difícil isso. Então Deus está dando a palavra, eu lanço a palavra do dia todo dia nas minhas contas, na internet. Hoje, agora eu estou até lançando no YouTube, porque eu faço isso há anos, no Facebook, faço isso no Instagram, agora o Google Mais não existe mais, as contas foram banidas, faço isso no Twitter. A palavra está lá todo dia tem um maná para você lá através da palavra, para não falar que fica só nas publicações, só nos posts. Então eu vou lá e coloco a palavra. A pessoa lê a palavra ali, ela não absorve aquilo para ela não traz. Então fica difícil. Por isso que eu falo para você, a libertação de alguém é um meio muito complicado, demora anos, as pessoas são difíceis de lidar. Entendeu? E Deus vai trabalhando aquele coração de pedra e vai falando e a pessoa não ouve, é complicado. No início da minha conversão eu tinha dificuldade de entender algumas coisas, se eram de Deus ou se não era, porque eu achava sempre que aquilo era meu, eu achava que aquilo era a minha consciência, a minha vontade. Depois eu fui entender que não era. Eu já estava num nível espiritual que aquilo ali já era Deus se comunicando comigo. Mas tem gente que você está falando, você está publicando, Deus manda eu colocar uns textos desse tamanho, fala a vida da pessoa, a pessoa não absorve, ela lê aquilo como se fosse um jornal do dia. E não é assim que funciona. José tinha plena consciência do Deus que o pai dele servia e ao qual ele tinha na vida dele. Quando deu o sonho, ele sabia que era de Deus, aquilo ali era uma promessa do Senhor. Porque Deus coloca sonhos em nós. E os sonhos que Deus coloca em nós são as promessas. São as promessas. Então a promessa está lançada na tua vida. O que Deus falou que vai fazer na tua vida? É o sonho de Deus que Deus colocou em você. E você está trabalhando, marchando, orando, se posicionando, confiando em Cristo, porque Deus vai fazer isso daí. É o sonho de Deus fazer isso na sua vida. É o sonho que você carrega. Então nós precisamos alimentar esses sonhos todos os dias. Nós não podemos deixar Satanás minar os sonhos de Deus na nossa história. Se Deus falou que vai trazer um varão para a tua história, que vai restaurar o seu casamento, restaurar o teu relacionamento, trazer teu filho de volta, tua filha de volta, vai resgatar os teus filhos da droga, vai fazer com que os teus filhos saiam do crime, vai trazer quem você ama para a tua companhia, vai restaurar o teu lar, vai restaurar a tua vida financeira, é o sonho de Deus que Ele está te entregando através da promessa. Você tem que tomar posse. A promessa, irmãos, é posse. Se você não tomar posse da promessa, ela não acontece na tua história. Não vai acontecer nunca.
Nunca. Eu caminho com Deus em obediência e carrego comigo todos os dias, que nem José carregava, os sonhos de Deus na minha história. São as promessas que Deus tem para mim, são os sonhos dele que eu carrego. E eu batalho todo santo dia para que os sonhos de Deus se realizem na minha história. E é isso que eu quero que você entenda. Deus te deu, alimente isso em você. Se Deus falou, ele vai fazer. Eu vou caminhar. Se Deus mudar de ideia com relação a qualquer coisa que ele prometeu para você no meio da caminhada, confie no Senhor que no final vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. Agora, o que você precisa fazer é alimentar os sonhos de Deus sem precisar do aval do outro. Porque você fica esperando o outro aceitar, o outro concordar, o outro dar o aval, o outro chegar para você e falar que concorda. Você fica esperando o outro sonhar junto. Não! Você vai sonhar aquilo que Deus te deu. O sonho é para você. Eu já falei para você, o milagre é teu. A honra é de Deus. Então você tem que sonhar sem ficar esperando do outro. A autorização do outro, o outro sonhar junto, o outro aceitar o que Deus tem para tua história. Ninguém tem que aceitar nada, irmãos. A vida é sua com Deus, acabou. Quem é contra o relacionamento que você está lutando, quem é contra os sonhos que Deus colocou no teu coração, o problema é de quem é contra. Vai acontecer de acordo com o que Deus quis que acontecesse. A felicidade é tua, é você que vai viver a plenitude da promessa. E as pessoas que estão do lado vão ter que ver que Deus é na tua vida. Nunca caminhe esperando o aval do outro diante de uma promessa, de um sonho que Deus te deu. Porque você vai se frustrar. Porque você fica sempre esperando que o outro sonhe junto, que o outro batalhe junto. Irmãos, gente para orar com a gente, a pessoa tem que estar muito na presença de Deus, porque ninguém quer a nossa felicidade, não. Ninguém quer que você avance. Então é Deus que levanta os anjos dele para orar junto, é Deus que levanta os anjos dele para trazer a palavra, para trazer a promessa que ele tem, colocar os sonhos dele em você. Tem que deixar Deus trabalhar a tua história. E não você ficar procurando nas pessoas refúgio, autorização, que as pessoas aceitem você, né? Você fica sempre procurando aceitação. O que José fez naquela época? Exatamente isso. Ele foi contar os sonhos que Deus tinha para ele, para os irmãos, achando que os irmãos iam aceitar aquilo. Olha que inocência desse menino, irmãos. E quantas vezes ao longo da minha vida eu fui inocente desse jeito? Quantas vezes diante da presença de Deus eu agi com essa inocência, achando que o outro que conhecia a palavra tinha a possibilidade de entender o sonho que Deus tinha na minha vida e eu trouxe problema para a minha vida espiritual? Quantas vezes aconteceu isso? E Deus chegou para mim e falou, se cala, não conta, porque não entende, não vai viver. Eu não tenho na vida dessa pessoa o que eu tenho para a tua vida, o que eu tenho para você é muito grande, não vai dividir isso. A mesma coisa eu passo essa palavra para você. Não divida, não fala, o que Deus tem para você é muito grande, não comente com o outro, porque o que Deus vai fazer na tua vida e na tua história. Não seja inocente que nem José foi, de ficar contando as tuas promessas, contando os teus sonhos para os outros. E você é o primeiro que tem que acreditar nesse sonho, porque ninguém vai acreditar nesse sonho para você. Ninguém vai. Ninguém acredita nos sonhos que Deus tem na minha história, na minha vida. E eu tô pouco me lixando se acreditam ou não acreditam. Falando um português bem claro. Eu não tô nem aí para quem acredita nos sonhos de Deus na minha história. Deus quer tirar, quer arrancar o lixo, arranca, porque eu vou viver as promessas de Deus. Eu não orei até agora, eu não paguei preço até agora para morrer na praia sem viver aquilo que Deus tem para minha história. Eu sei o que eu vivo com Deus e o amor que eu tenho pelo Deus que eu sirvo. Então é isso que você tem que colocar na tua cabeça. Você tem que ser o primeiro a aceitar as promessas de Deus na tua história, os sonhos de Deus na tua história. Você não pode fazer o que o José fez naquela época. Entregar os teus sonhos para quem não tem capacidade, para quem não te ama o suficiente para ver a tua felicidade. Não pode. E Deus está mandando falar para você, os sonhos que Ele tem para a tua vida estão de pé. Ele não vai desistir desses sonhos na tua vida. O único que pode brecar estes sonhos de Deus na tua história é você mesmo. Se você falar, eu não quero, eu não vou lutar por isso, eu vou desistir, aí não culpe Deus pelas suas frustrações. Porque quando nós vivemos as realidades de Deus na nossa história, quando nós vivemos os sonhos de Deus na nossa história, nós vivemos realizados e preenchidos. Quando você vive as ilusões de Satanás, quando você pega os pratos de lentilha de Satanás, você vive problemas, você vive frustrações, você vive danos, você vive perdas irreparáveis. Você vive vergonha. Então eu não te aconselho a abrir mão dos sonhos de Deus na tua história.
Tá certo? Você vai passar por provação? Vai, José passou, eu passo, você também vai passar. O sofrimento vem pra gente crescer, o sofrimento vem pra fazer a gente mais forte. Você pode ter noção que qualquer problema maior que você venha viver lá na frente, diante desse problema que você já tá vivendo agora, você nunca mais vai sofrer em termos da proporção que você sofreu agora, porque você vai ter muito mais força para encarar o problema e muito mais fé para se agarrar em Deus. E os problemas vão ficar desse tamanho. E nós vamos avançar, 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 porque o povo de Deus tem vitória. Toma posse dessa palavra. Deus está falando para você, não venda os teus sonhos, não negocie os teus sonhos, não abra mão dos teus sonhos, porque a promessa de Deus está de pé. Deus está trabalhando todo dia para você viver o teu milagre. Deus está levando você para a promessa e você precisa confiar em Cristo. Tá certo? Levanta a tua cabeça e não entregue os teus sonhos. Você é o primeiro a ter que tomar posse do teu sonho, a sonhar por ele e lutar por ele. Você precisa acreditar primeiro do que todo mundo. Deixa as pessoas que não acreditam vir acreditar nos teus sonhos quando realizar. Deixa Deus realizar. Vão ter que ver, vão ter que aceitar, vão ter que engolir. Aí falaram mal, torceram contra, riram de você na hora da dificuldade, na hora que você passou a humilhação, depois vão ter que te ver exaltado, vão ter que ver você no altar, vão ter que ver você sendo mãe, sendo pai, vão ter que ver você realizado profissionalmente e vão ter que engolir tudo que falaram e vão passar vergonha. E vão ter que assumir que Deus é na tua vida, na tua história. E o melhor de tudo, eu amo esse Deus por causa disso. Não vão usufruir, muitos não vão usufruir das bênçãos que Deus vai te dar. Não vão, porque Deus não vai deixar. Alguns sim. Deus permitiu que José fizesse aquilo pelos irmãos, porque era irmão de sangue, eram filhos, eram pai. Né? Deus precisava corrigir Jacó, porque não pode fazer diferença entre filhos, tem que amar todo mundo com igualdade. Porque Deus não faz acepção de pessoas, por que nós vamos fazer acepção de filhos? Isso é errado, é preconceito. Nós não podemos fazer isso. Né? Então nós temos que amar todos iguais. Você pode até ter um filho com cada pai, né? Ou você ter filhos com várias esposas aí, vários erros que você cometeu na tua vida, mas são teus filhos, a herança do Senhor, tem que amar todo mundo com igualdade. O que você dá para um tem que dar para os outros. Não pode fazer isso, tá certo? Então toma posse dessa palavra, toma posse da tua promessa, toma posse dos teus sonhos. Viva os teus sonhos e não venda os teus sonhos. Não comente com ninguém mais o que Deus tem para tua história. Passa um zíper na tua boca, se cala, deixa Deus trabalhar, porque vai chegar um momento que já está bem próximo de Deus começar a mostrar tudo aquilo que Ele planejou para tua história. Você vai começar a viver, usufruir. Aí as pessoas vão ver e não vão nem ter o que questionar. Falar, nossa, Deus realmente é na vida dela, Deus é na vida dele. Toma posse dessa palavra, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Você está nas minhas orações, você está nos meus joelhos, você está nas minhas madrugadas, na busca da face do Senhor. Tá? Toma posse. Toma posse. Não abra mão dos teus sonhos. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.